Bate-papo legal, TPFest. Olá, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, começando mais um bate-papo legal, conversando aí com o bate-papo, com as entrevistas, né, pelo canal TPFest, aqui no @estúdios TPFest. Hoje vamos estar conversando com a advogada, a doutora Raquel Balseiro, que vai estar falando com a gente sobre relações abusivas no trabalho e também nos relacionamentos. Então, uma boa noite para vocês. A gente vai estar conversando com a doutora Raquel Balseiro sobre relações abusivas, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos. Então, uma boa noite a todos vocês. Vamos aguardar a doutora Raquel Balseiro entrar para a gente dar início aí à entrevista. Lembrando que a doutora Raquel Balseiro faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, lá onde você encontra vários advogados pelo Brasil todo. espaçosjurídicos.com.br. Uma boa noite a todos vocês. Vamos dar início aí à entrevista com a doutora Raquel Balseiro. Vamos então. Vamos aguardar a conexão aqui. Uma boa noite a todos vocês. Vamos tentar novamente, doutora. Não estou conseguindo chamá-la aqui. Eu já enviei, vou enviar novamente o convite. Enviamente convite, vamos aguardar. Boa Olá, boa noite, noite. doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E hoje a gente vai estar conversando sobre relações abusivas no trabalho e também nos relacionamentos, né? Sim. Então, eu queria que a doutora se apresentasse, tem muita gente ainda que não conhece a doutora, por favor. Bom, eu sou advogada, eu sou Raquel Balseiro, sou advogada na cidade de Santos, atuo na região e em São Paulo também. E atuo na área de família há 26 anos, então tenho bastante experiência com as relações abusivas sofridas por mulheres, menores, idosos. Infelizmente, a gente tem visto um crescimento muito grande dessas relações abusivas. Ultimamente está crescendo bastante, né, doutora? De uns 8 anos para cá, aumentou muito o número, né? Sim. Eu não sei se aumentou, se agora as mulheres notificam mais, né? Porque a gente tem ainda uma subnotificação muito grande. E sempre houve, né? Então as mulheres às vezes ficam com receio de fazer as denúncias e tudo mais, mas a gente tem visto um aumento bastante razoável. Na pandemia, então, isso cresceu assustadoramente. Deixa eu fazer uma pergunta. A relação abusiva, ela é um passo para o feminicídio? Olha, se não for tomada nenhuma providência, na imensa maioria das vezes, sim. O que faz as mulheres terem medo ainda de fazer a denúncia ou de procurar ajuda judicialmente? Então, às vezes, a recepção na delegacia, quando não existe delegacia especializada, em alguns lugares do nosso país, ainda é muito ruim. Então, a mulher se sente constrangida. E aí, se ela não tem uma rede de apoio, né, fica um pouco mais complicado. Mas em cidades onde há delegacia da mulher, essa delegacia é 24 horas, a gente percebe que realmente há uma quantidade maior de denúncias, porque há um apoio, geralmente existe um apoio psicológico também para as crianças. Então, nas cidades onde esse tipo de trabalho é desenvolvido, é extremamente importante. Agora, quando a pessoa pode contratar um advogado, geralmente ela vai, procura um advogado, mas ela precisa sempre de alguém que dê o primeiro passo ou que encaminhe ela, porque é muito difícil a mulher tomar uma decisão como essa. Precisa ter uma base, né, de apoio também, porque Precisa. abala bastante o psicológico. Geralmente, na verdade, o abuso começa com o psicológico, né? E muitas vezes ele é físico e psicológico. E a mulher fica numa situação de muita vulnerabilidade. E se ela ainda depender economicamente desse homem, a situação é pior ainda. A chantagem, ela é uma parte de abuso psicológico? Sim, e hoje em dia o abuso psicológico é crime, né? Então, a gente já teve o primeiro caso de condenação criminal de um homem por abuso psicológico.
esse abuso psicológico a gente pode estender não só a casais, mas também a pais, Sim. em relação aos A Lei Maria filhos. da Penha, ela abarca tudo isso. Qualquer relacionamento familiar, doméstico, pode ser enquadrado com essa situação. Da Lei Maria da Penha, sim. Então, todas as relações abusivas são enquadradas dentro da Maria da Penha. Como se dá o trabalho do advogado, no caso da pressão psicológica, para ter as provas? Porque é bem difícil você conseguir as provas quando se trata de abuso psicológico. Nesse caso, como que funciona, doutora? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, não denunciarem por falta de desconhecer a lei e desconhecer os seus direitos. Então, eu gostaria que a doutora explicasse. O que a gente aconselha quando a mulher está sofrendo um abuso psicológico é que ela faça gravações, que ela tente que alguém seja testemunha. Eu sei que é muito raro esse homem que abusa psicologicamente da mulher fazer isso na frente de outra pessoa, né? Ele já sabe como ele tem que praticar isso. Geralmente ela vai a um psicólogo, a gente encaminha a um psicólogo, ele faz um laudo. Então, todas essas provas juntas acabam fazendo com que haja possibilidade de condenação. Não só criminal, como o afastamento desse homem do lar também por abuso psicológico. E é possível pedir a medida protetiva mesmo sem ter agressão? A psicológica também permite a medida protetiva. Foi o que eu falei, esse afastamento do lar, mesmo com a psicológica apenas, é permitido e é possível por lei. Só que, geralmente, como é que a gente prova? Quando a mulher já está numa situação muito complicada, e aí ela consegue um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, começa a ter muitos problemas emocionais, juntamente com alguma gravação, algum WhatsApp ou e-mail. A gente consegue medidas desse sentido com esse tipo de prova. E mesmo se a casa, no caso, for de propriedade do esposo, do companheiro, ele é obrigado a sair da residência, mesmo essa residência sendo dele? A gente pede judicialmente que ele seja retirado e que a mulher fique na casa. Sim. É possível. A mulher ganha esse direito, então, mesmo ele sendo proprietário do imóvel. Sim. Em algumas situações, não são em todas, a gente precisa ver caso a caso, depende da gravidade, da prova, mas em algumas situações, se ela não tiver para onde ir, ele que é afastado do lar. Se tiver filhos também, que envolva também, que presenciam. Com certeza. No caso desses filhos presenciar a agressão ou psicológica ou agressão física mesmo, agrava o caso para o agressor, o abusador? Não é que agrava, né? Agora eu vou relatar algumas situações aqui. Eu tenho casos judiciais que a mulher também perdeu a guarda dos filhos. Então, hoje em dia, a preocupação que a gente tem na hora de orientar uma mulher dessa, que começa a sofrer agressões psicológicas e físicas, é que ela pode, eventualmente, sofrer também com a perda da guarda desses menores. Porque a maior preservação da nossa legislação é com relação ao menor. E por isso, ela não pode sofrer esses abusos e não tomar uma atitude, porque ela corre o risco dos filhos serem abrigados pelo próprio Estado. Certo. E essas ações demoram muito, doutora? Não, as liminares não demoram. O que demora porque precisa, se tiver menor, vai ter que ter um estudo psicológico com o psiquiatra do fórum, assistente social. Então, com isso, às vezes demora um pouco mais. Se não tiver menor, caminha mais rápido, mas tem que seguir o devido processo legal. A pessoa vai contestar a ação, vai ouvir testemunha, então não é uma coisa tão rápida assim. Mas para afastar esse agressor é rápido porque é através de liminar. E no caso do início de um namoro, de um relacionamento,
que é onde se dá o início, né, das relações abusivas, quais são os principais pontos que a mulher tem que prestar atenção para já, vamos dizer, ou terminar esse relacionamento, ou não deixar a chegar a agravar mais, né, a situação? Bom, eu sempre digo que o primeiro grito, né, a primeira falta de respeito, um xingamento, é um sinal de que esse homem é abusivo. Quando ele começa a afastar a pessoa dos seus amigos, dos familiares, quando ele começa a dizer que aquela mulher não tem valor, que nada que ela faz está bom, isso já é prova de que há uma relação abusiva. Então, essa mulher tem que tentar o mais rápido possível sair desse relacionamento, porque vai piorar cada vez mais. Quanto menos ela tomar uma atitude, essa relação abusiva vai deixar de ser só psicológica e começa a ser material. Às vezes, a gente tem o estelionato hoje já como crime, estelionato afetivo, né? Também é crime quando o homem tenta tirar tudo que é material dessa mulher. E aí a gente acaba tendo, às vezes, um abuso do trabalho, a mulher não pode se manifestar do seu ponto de vista político. Então, existem uma série de consequências que levam à configuração dessa relação abusiva. Então, na verdade, tudo envolve tudo, né? São pequenos detalhes dentro do relacionamento que a mulher pode, então, ir percebendo que já se trata de uma relação abusiva ou um relacionamento tóxico. Sim, principalmente se ele começa a não querer deixar que ela trabalhe, não permitir que ela saia com as amigas, começa a cercear essa mulher, né? E desmerecê-la. Então, são os fortes indícios. Todo relacionamento abusivo começa dessa forma. Via de regra, ele não começa já com um abuso físico. Ele começa dessa maneira. E ela já tem que procurar uma orientação de um profissional no direito, nesses casos, mesmo sendo início de relacionamento? Se ela tiver dúvida, ela deve procurar ajuda. Ou com um advogado, ou com alguém que conheça, né? E que possa indicar um profissional para que ela possa saber se o que ela está sofrendo é uma relação abusiva ou não. Porque um relacionamento de namoro, a pessoa também está enquadrada na Lei Maria da Penha. Não é só casamento ou morando junto. Pode ser uma relação só de namoro, mas que já há um relacionamento abusivo e ele pode ter que ser afastado dela também. Então, já no namoro, já pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha? Sim, sim. Desde o momento que for caracterizado a relação abusiva. Exatamente, exatamente. Quando ela perceber uma situação como essa, ela já tem que procurar, porque às vezes esse homem começa a ameaçá-la, né? Porque aí tem o crime não só da violência, mas também da ameaça. Se você fizer isso, eu vou matar seus familiares, vou sumir com você, vou destratar seus filhos. Então, essas questões implicam em outros tipos penais também. Então, é importante que a mulher tenha aí uma ajuda, tanto psicológica e também das pessoas que estão ao redor. Pode estar fazendo a denúncia ou tem que ser a própria mulher, doutora? Não, inclusive, no estado de São Paulo, o síndico, ele é obrigado, se ele souber, se ele tiver conhecimento de uma relação abusiva, psicológica ou física, por lei, ele tem obrigação de fazer a denúncia. A Vanessa escreveu aqui para nós, interessante, esses abusos têm que ter tolerância. Não tem que ter tolerância, né? Abuso não pode ter nunca tolerância. As mulheres precisam entender, porque muita mulher acha que ela é culpada pelo abuso, porque ela já está numa relação doentia. Então, ela não percebe que aquilo é um abuso e que, efetivamente, ela precisa ser resgatada dessa relação. A imensa maioria das mulheres, elas ficam tão doentes que elas já não sabem se são vítimas ou culpadas. E isso é uma situação que a gente percebe. Quem lida com a área de família sabe muito bem disso. Todas as mulheres vivem essa situação, mas não tem tolerância. Qualquer ameaça ou qualquer
situação, desde que seja conversado e a pessoa volta, reitera a fazer aquele ato abusivo, a mulher precisa tomar uma providência, sim. Porque ela pode ser vítima de um feminicídio mais tarde, porque ela não tomou nenhuma providência para evitar isso. E no início do namoro, às vezes, a mulher leva na brincadeira, né? Ela existe acha que aquele jogo, homem, né? Ela acha que ela vai conseguir fazer, porque geralmente esse homem, às vezes, tem um histórico já de relações abusivas. E aí ela acha que com ela vai ser diferente, mas nunca é, né? Isso é uma... Infelizmente, esse homem também precisa de tratamento e, às vezes, até com um tratamento, as relações ficam boas. Mas ele tem que ir a tratamento, não a mulher tolerar até um determinado tempo essa relação abusiva. Tentar se enganar, né, que ele vai mudar. Então, isso também começa nos ciúmes, né, doutor? Envolve bastante os ciúmes também, e é uma característica, então, de relação abusiva, os ciúmes. Exatamente. Começa ali, então. O ciúmes, proibição. A impossibilidade da pessoa permitir que ela saia, que ela se vista do jeito que ela quer. Então, são indícios, são provas de que essa relação vai evoluir para algo mais sério. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta ao contrário. Existem mulheres assim também, que os homens acabam passando por isso, e nesse caso, a mulher é enquadrada na Lei Maria da Penha também? Não. Ou existe uma outra lei específica? Aí não há enquadramento na Lei Maria da Penha, mas existem os enquadramentos legais. Dependendo do que acontecer, existem mulheres que são agressivas, que levam a pessoa a ficar doente, o homem a ficar doente, então ela vai ter que se enquadrar na legislação comum. Se tem uma relação abusiva só emocional, geralmente esse homem é ofendido, é menosprezado, então vai entrar nos crimes de injúria, difamação, e aí ele vai procurar isso e também pode até pedir uma indenização em razão disso, dependendo da situação que esse homem também se encontra. E também pode se enquadrar na ameaça, na lesão corporal, depende de como fica essa relação entre os dois. Mas a Maria da Penha só é aplicada à mulher. Só a mulher. Então não existe uma lei específica no caso do sexo masculino, não, né? Não, vai para o Código Penal normalmente, para os crimes do Código Penal. E doutora, no trabalho, como o funcionário, no caso, percebe essa relação abusiva? Não só do patrão, né, do dono da empresa, mas também dos supervisores, pessoas acima do cargo. Como que se dá essa relação abusiva? Então, aí tem o assédio moral, dano moral ou assédio sexual, dependendo do contexto. O assédio sexual é crime, se tiver uma relação de empregado e superior hierárquico. Se enquadra, é um tipo penal. Mas só o assédio sexual. O assédio moral vai acabar conseguindo romper a relação de trabalho, né? Através de uma medida de rescisão indireta, quer dizer, ela pede a rescisão em razão disso e ela consegue ser indenizada. Mas criminalmente não há crime para assédio moral ou dano moral quando existe um abuso, que a pessoa pode até tentar, através do Código Penal, pleitear para aquele superior hierárquico ou o próprio colega, mas não tem a proteção da Lei Maria da Penha. Então, no caso do trabalho, não enquadra a Lei Maria da Penha? Não. Existe só o assédio sexual, que também é crime, se tiver o superior hierárquico contra uma subordinada, certo? É o único caso que é tipo penal, mas existem as indenizações e está assegurado que aquela mulher consiga romper o contrato não pedindo demissão, mas como se ela fosse mandada embora. Demissão sem justificativa. E esse abuso psicológico também no trabalho, ele se dá como tipo um exemplo, um cumprimento de metas, bater metas? Seria então, e aquela cobrança seria isso é considerado assédio moral coletivo, inclusive.
E aí, nesse caso específico, o que a gente consegue é uma indenização por dano moral, só. Por dano Mas moral. o assédio moral, né, qual é a característica? Ele tem que ser algo que é praticado várias vezes naquela relação de trabalho. O dano moral, não. Se uma pessoa é constrangida uma única vez e ela faz prova, ela também pode ser indenizada. Certo? Existe uma diferença de assédio para dano. O assédio tem que ser de forma repetitiva. O dano não, é um único ato. E a chantagem também é incluso, então, no assédio moral? Então, o assédio moral é quando a pessoa é ofendida, quando a pessoa tem alguma coisa e ela acaba sendo colocada como humilhada. É a moral da pessoa que realmente acaba sendo atingida. Mas, na Justiça do Trabalho, a gente só faz essa prova através de testemunha. É mais difícil ainda. Então, essas relações precisam... as pessoas precisam ter testemunha para comprovar ou assédio ou dano moral. Sem a testemunha, não tem como requerer essa indenização, no caso. Só se tiver um e-mail, se tiver um vídeo também, né? Aí é possível, mas geralmente na Justiça do Trabalho eles pedem a prova testemunhal. E, doutora, no caso daquele abuso psicológico, quando é entrado com filhos, às vezes, que já tenham adolescentes, né? Vamos dizer assim, adolescentes, ou que já estejam passando dos 18 anos. Esse assédio, esse abuso psicológico dos pais com os filhos, fazendo aquela pressão, aquela chantagem, ela também entra como uma relação abusiva? Ela é uma relação abusiva, sim, mas se forem maiores de 18 anos e se for uma mãe contra ou um pai contra um menino, não entra a Lei Maria da Penha. Se morarem na minha casa, na mesma casa e for uma menina, eu até consigo enquadrar com a Lei Maria da Penha. Ah, certo, porque asa que é o feminino, né? E nesse caso... Com relação aos menores, né? Os menores, aí a gente entra com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem proteção para esses casos. Aí abrange todos os menores de 17 a 0 né, anos de idade. Isso. E acima de 18, então, depende do sexo, então, que é o que vai definir se entra pela Maria da Penha ou se entra pelo o Código Penal. Isso. E nesse caso, é mais chantagem? É mais pressão que os pais fazem? Série de problemas quando vira adolescente, vida adulta. Então, as relações pais, tanto o pai como a mãe com relação aos filhos, é um problema muito grave que a nossa sociedade ainda não enfrenta de forma correta. Porque também não existe um trabalho também relacionado, voltado para esses adolescentes também, que dê aquele apoio, né? Isso. Não existe. Infelizmente, não existe. Acho que ainda falta isso, né? Falta essa base, né, de apoio, porque eu acredito que para a criança seja mais difícil falar, principalmente quando é dos pais, né? Então ela retrai. Então o professor às vezes consegue pegar algumas situações que vê que não só o andamento escolar do aluno, mas nesse caso o professor, ele pode denunciar, ele pode buscar ajuda? Ele deve. Se for menor de idade, ele tem obrigação legal de fazer isso. Porque os menores precisam ser protegidos por todos nós, né? A sociedade tem obrigação legal de proteger. Se for maior, muitas vezes eu sou professora universitária e já vivi situações assim. Então, a gente encaminha esse aluno, né? Para que ele tenha um acompanhamento e consiga tomar algumas atitudes. Porque aí o maior, ele que tem que tomar atitude. Correto. E a gente tem umas perguntinhas aqui que foram mandadas pelo site e também do e-mail dos espaçosjurídicos.com.br e também pelas redes sociais da imprensa TPFest.
A primeira pergunta foi do João Gilberto de Jundiaí, São Paulo. Ele diz que para um funcionário público, no caso de constrangimento e sofreu muitas piadas e zoações, foi desmerecido pelo supervisor. Quais são as medidas que ele deve tomar? Bom, ele pode entrar com uma ação judicial, né? Ele tem estabilidade, é até mais fácil para o funcionário público. Ele pode entrar com uma ação judicial contra esse superior e consegue, sim, muitas vezes, que esse superior tenha que responder, inclusive criminalmente, pelo crime de injúria, difamação. Ele consegue isso, mas... E como ele tem estabilidade, ele não vai ser demitido. Então, essa é a vantagem do funcionalismo público. Mas ele tem que ingressar com uma ação judicial, tanto indenizatória na área civil, como também na área criminal. Ele pode fazer isso, sim. Então, as zoações, aqui pegando a pergunta dele, as zoações e as piadas feitas dentro de empresas também privadas, ela caracteriza, então, como relação abusiva? Assédio moral. Aí é o assédio moral. Isso, isso. E no caso de relacionamento, se isso acontecer dentro de um relacionamento, também é geralmente caracterizado... é abuso emocional, porque começa desse jeito e aí ele começa a ter outras características. Isso é uma das características do abuso emocional. O psicológico, e no caso, né? Do psicológico. E cabe indenização também? Cabe. Principalmente se a mulher ficar doente, porque existem mulheres que acabam infartando, tendo derrame, em razão dessa relação tão abusiva que ela sofreu. Cabe sim. E vamos para a próxima, da Silene Lima, de Caraguatatuba, do litoral de São Paulo. Ela pergunta, quando uma relação abusiva, psicologicamente, vinda de uma chantagem e imposição do querer por parte dos meus pais, tenho 23 anos e meu irmão 21. Como devemos proceder nesse caso? Nesse caso específico, eles são maiores, eles têm que entrar com uma ação para tentar barrar esses pais. Os pais vão responder pelo crime de difamação, pelo tipo penal, pela ameaça, dependendo da situação. Eu não sei exatamente o que é, né? Responde normalmente, não é porque é pai ou mãe que não responde. O crime é praticado, a única dificuldade que vai ter é a prova. Porque na área penal vai ser mais difícil deles provarem que os pais praticam isso contra os filhos. Mas não é impossível, já vi condenações desse gênero. E também podem até pedir, eventualmente, uma indenização para que eles possam se cuidar, possam frequentar médicos, se não há uma assistência. Porque eu não posso nem falar mais de abandono, né? Porque eles já são maiores, então eles precisam buscar nesse sentido. A gente entende que existe muita fragilidade hoje das relações de pais e filhos, que não era falado até muito pouco tempo. Então, isso vem surgindo com muita força também. Ela cita somente chantagem, imposição e a vontade do querer. Foi a única coisa que ela... A chantagem é justamente um abuso psicológico. Então, nesse caso específico, vai buscar, dependendo de qual é o tipo da chantagem, ou ameaça, ou aquelas figuras penais, né? Injúria, difamação, aí depende do que foi praticado. Aí eu precisaria ter mais informações para poder ser mais precisa. E no caso deles, que ela é mulher e o irmão é homem, são processos entrados separadamente? Ela pode entrar com a Lei Maria da Penha, né? Ela pode se basear no abuso pela Lei Maria da Penha, mas ele não. Ele já vai para o Código Penal, então? Vai para o Código Penal, normal. E a gente tem a pergunta do Lucas Felipe, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele gostaria de saber quando um relacionamento abusivo praticado pela mulher, se existir alguma lei que ampara o homem, ou como ele deve fazer nesse caso. Exatamente. Ele registra um boletim de ocorrência contra essa mulher na delegacia comum. E aí o processo vai tramitar pelas leis normais do Código Penal. Se tem ameaça, o crime de ameaça, se tem injúria, difamação, pelos crimes que aí ele vai ter que entrar com advogado, porque são crimes privativos da área penal.
o Ministério Público não é responsável, então ele tem que contratar um advogado para ingressar com esse tipo penal. Tá certo. E a Márcia Moreira, de São Paulo, capital, diz o seguinte: fui vítima de comentários maldosos por parte de colegas de trabalho. Como que eu devo proceder nesse momento? Faz 3 meses de trabalho e eles impõem batimentos de meta. Isso todos os dias. E eu estou sofrendo muito com isso. Eu devo entrar com uma ação contra esses colegas? Não, ela vai entrar com uma ação sempre contra a empresa, porque é a empresa que tem responsabilidade. Na hora de contratar e de vigiar, se ela não faz, ela é responsável pelo dano que ela causa no empregado, certo? Mesmo que seja que o assédio moral ou o dano moral seja praticado pelo colega de trabalho, quem responde por esse dano é a empresa. Os colegas de trabalho podem responder até criminalmente, mas com relação à empresa, se ela está adoecendo, isso é um assédio moral praticado pelos colegas e quem responde, ela vai entrar com processo contra a empresa. E tem a última pergunta aqui, que é do Luiz Fabrício, da Bahia. Ele diz: trabalhei durante 8 anos, fui mandado embora, mas já vinha sendo ameaçado da demissão há 6 meses. Mas achei que não era um abuso, uma relação abusiva de trabalho. Ainda há um prazo para mim entrar contra a empresa? Ele foi mandado embora faz 6 meses? Sim, ele tem 2 anos após o rompimento do contrato de trabalho para ingressar com um processo contra a empresa. Pode sim. Então, existe esse prazo de 6 meses para o trabalhador poder ainda entrar contra a empresa? Ele tem 2 anos para entrar. 2 anos após o rompimento do contrato de trabalho. Está aí respondido. E, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nos Espaços Jurídicos. E ficou faltando algo que a senhora gostaria de esclarecer para as pessoas? Eu acho que teve bastante pergunta, foi bem esclarecedor. Eu agradeço a vocês de novo a oportunidade e espero encontrar vocês outras vezes. E eu gostaria de aproveitar o espaço para que a doutora falasse sobre a mentoria que a doutora dá tanto para alunos do direito como para qualquer outro tipo de área, né, de trabalho. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, aproveitando o espaço aqui, falasse um pouquinho desse trabalho aí de mentoria que é muito importante também no início de carreira, né? É verdade. Eu faço mentoria de desenvolvimento de carreira para as pessoas que estão terminando a faculdade de Direito, como também para aqueles que estão em outras áreas, né? Para que a pessoa consiga ter um desenvolvimento melhor, consiga um cargo melhor, ela não tenha que passar pelos todos os obstáculos que eu passei quando abri o meu escritório e tudo mais. Então, como eu tenho 26 anos de experiência na área jurídica, dou aula de administração de pessoal na faculdade, essa mentoria faz com que as pessoas consigam entender o que elas precisam desenvolver para ter cargos melhores, para conseguir um desenvolvimento melhor da sua carreira, onde que ela tem que focar. Então, é nesse sentido que a minha mentoria vem para poder ajudar esses profissionais. Porque esses profissionais, logo quando saem da faculdade, né, eles têm muito medo do mercado de trabalho que eles vão encontrar. Então, a mentoria ela é muito importante também para dar uma confiança, uma autoconfiança para esse profissional, né? Sim, e aquele profissional também que às vezes está numa área e quer mudar de área. A mentoria também é importante porque ela acaba fazendo com que a pessoa tenha mais solidez na hora dela tomar essa medida. Então, ela evita algum problema que ela possa ter ou alguma dúvida, né? Às vezes, a gente é muito tomado de dúvida e não sabe com quem tirar essas dúvidas. A mentoria faz esse trabalho, né? A gente evita que a pessoa passe por determinados problemas ou que consiga superar os problemas que ela está enfrentando. E para quem quiser estar fazendo a mentoria, qual o contato para poder estar entrando em contato com você, doutora? Então, ou pelo Instagram, Raquel Balseiro Advogada, ou pelo Facebook, Raquel Balseiro, ou ainda
pelo meu site, Raquel Balseiro Advogada. .com.br? .com.br. Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua participação no papo que a gente teve aqui, porque eu acredito que é muito importante esse tema, e é um tema muito complexo que muitas pessoas, muitas mulheres, acabam por medo, né, deixando de procurar ajuda, ou por desconhecer as leis e os seus direitos, ou por medo do abusador também. Então, eu acho que esse bate-papo foi muito importante para ajudar a esclarecer, e quem sabe diminuir, né, esse grande número de feminicídio que vem acontecendo aí dia a dia, que a gente vê pelo Brasil. Numa pesquisa feita, a cada 5 mulheres no Brasil, 3 morrem de feminicídio. Então, é um número muito alto que nós temos, e eu acho que esse assunto foi muito importante. Eu agradeço a doutora por isso aqui no bate-papo legal. Muito obrigado. Muito obrigada por ter me dado esse espaço, e espero a gente poder ter ajudado algumas mulheres. E se precisarem entrar em contato com relação a isso, também estou à disposição. Ok, obrigada, doutora, obrigada e uma boa noite. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite. Anúncio TPFest.